estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Como você está? Tudo bem? Muito calor por aí? Acredito que sim, né? Só um minutinho. Hoje nós vamos falar do tema diálogos e as relações sociais, que será trabalhado nas disciplinas de ciências, inglês e matemática. Mas o que significa diálogo? De acordo com o dicionário, diálogo é a fala que se estabelece a partir da conversação entre duas pessoas ou mais. Ou seja, o diálogo é a base das relações sociais. Dialogar é trocar informações com outra pessoa. Falando e escutando, é possível apresentar-se, compartilhar conhecimentos, experiências, comparar opiniões. Mas o que são relações sociais? As relações sociais referem-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. As relações sociais formam a base da estrutura social. Na busca por informações que possam ligar a matemática ao tema diálogos e as relações sociais, encontrei diálogos e textos muito divertidos que mostram as diferentes linguagens para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos, que levem ao entendimento mútuo, como nesta imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Essa imagem é um poema de Carlos Drummond de Andrade, onde o autor retrata de uma maneira diferente o poema, e nele há um entendimento mútuo. Olha esses aqui, eu busquei na internet, São alguns desafios que a gente acha. Esse é o desafio dos ditados populares. Olha esse outro, dos filmes da Disney. Eu consigo entender o primeiro aqui, Procurando Nemo, Os demais eu não me atrevo, não. Olha esse. Olha que texto bacana. Quando puder, me responde, porque vai ser top. Outra coisa, quer pizza hoje? Depois do café lá em casa, eu entendo assim, Assim te dou o seu presente atrasado, porque eu adoro, eu amo, Vai ser top jantar ou comer com você hoje. E a carinha toda apaixonada, Olha esse outro texto, que legal. Não vou ler tudo, não. Mas é assim, O homem foi acordado pelo relógio, tomou uma ducha, imagino eu, Vestiu uma calça, colocou uma camisa, botou o sapato, foi comer uma fatia de bolo e beber uma xícara de café para passar o sono. Afinal, já estava, eu acredito, amanhecendo. Viu que bacana? Eu, por exemplo, adoro esses desafios. Eu tenho certeza que você já participou de algum desses. Observe que, em sua maioria, os desafios têm emotions. Mas eu vou deixar para falar deles na nossa próxima aula. O que eu quero lhe mostrar hoje é essa relação entre símbolos com a matemática. Será que eles têm algo em comum? Tem sim, assim como esse desafio que eu vou mostrar agora. Olha aqui, Nesse desafio, aliás, onde o objetivo é descobrir o valor indicado por essa expressão aqui embaixo. Observe que nele há símbolos e que, descobrindo o valor de cada símbolo, é possível resolver este enigma. Essas relações, onde nós utilizamos números e símbolos, que na matemática são representados por letras, são estudados em álgebra. Por isso o nome expressões algébricas. E é sobre elas que falaremos em 2 aulas. Então vem comigo! Vamos falar de valor numérico de uma expressão algébrica. Mas o que é uma expressão algébrica? Para isso, imagine a seguinte situação. Vou ler com vocês. Me acompanhe. Maria, Ana, João e Lucas estão brincando de um jogo onde cada um coloca palitos entre as mãos, sem que os demais vejam. E depois tentam adivinhar quantos palitos há ao todo. Podemos representar quantos palitos tem ao todo escrevendo a seguinte expressão, por exemplo, x mais y mais w mais e.
onde X é a quantidade de palitos de Maria, Y, a quantidade de palitos de Ana, W, a quantidade de palitos de João e Z, a quantidade de palitos de Lucas. Assim, se Maria tiver 3 palitos, Ana tiver 2 palitos, João tiver 5 e Lucas tiver 1, podemos calcular a quantidade total de palitos substituindo na expressão algébrica as letras X, Y, W e Z, pelos seguintes números: 3, 2, 5 e 1, respectivamente. Assim, a quantidade total de palitos fica 3 mais 2 mais 5 mais 1, que é 11. Então, eles têm ao todo 11 palitos. Mas o que são expressões algébricas? A expressão algébrica é aquela que tem letras ou números e letras. As letras são chamadas de variáveis, incógnitas. Exemplos: 4x mais 5y. É uma expressão algébrica, eu tenho números e letras. 6z, expressão algébrica. Um outro exemplo: 2pa mais 3y menos 4t ao quadrado, y ao quadrado. A parte da matemática que estuda o emprego de letras para representarmos os números é chamado de álgebra. Embora incógnitas e variáveis representem letras, seus significados eles são diferentes. Para isso, eu trouxe 2 exemplos. Olha o primeiro exemplo. Para calcular a dose que deve administrar a uma criança a partir da dose indicada por adultos, os pediatras aplicam a fórmula de Young, que é assim, ó: dose infantil é igual à idade da criança em anos, multiplicado pela dose para adultos, dividido pela idade da criança em anos mais 12 anos. Sendo assim, por exemplo, para uma criança de 8 anos de idade, um médico calcula a dose infantil X, por exemplo, de um medicamento cuja dose para adultos seja 250 miligramas. Vamos pensar qual seria a dose para essa criança de 8 anos? Nós resolvemos da seguinte maneira: X, que é a dosagem infantil, é igual à idade da criança, que é 8, vezes os 250 miligramas, dividido pela idade dessa criança, mais uma vez, que é 8, mais 12. Então, no estudo das equações, representamos o termo desconhecido por uma letra, chamada de incógnita. Na equação que nós falamos há pouco, então, x igual a 8 vezes 250, dividido por 8 mais 12, a incógnita é a letra x. Efetuando os cálculos, obtemos o valor que é 100. Portanto, isso significa dizer que a dose do medicamento a ser ministrada à criança é até 100 miligramas. Então, isso aqui seria um exemplo de incógnita. Vamos ver um exemplo de variável? Olha, Pedro recebe por mês um salário fixo de R$ 900, mais um adicional de R$ 20 por peça vendida. Usando uma expressão e chamando de P a quantidade de peças vendidas, determine a expressão que permite calcular o valor total recebido no mês. Nós não sabemos quantas peças Pedro vai vender no mês, não é assim? Mas nós podemos determinar o valor do seu salário, estipulando, por exemplo, a letra P para peças. E aí ficaria assim, ó, R$ 900, que é o salário fixo, mais 20 vezes P, que seria a quantidade de peças que ele vender. Vamos supor que ele não venda nenhuma peça. Quanto ele vai receber por mês? R$ 900, não é? Então, esse P seria 0. Vamos supor que ele venda uma peça. O P não seria 1, portanto, ele receberia quanto? 900 mais 20, que é 920. Entende o seguinte, que neste caso, a letra P, ela pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, ou qualquer outro valor que não seja negativo, que ele seja inteiro também, né? Por isso, essa letra é chamada de variável. Ao substituir cada variável de uma expressão algébrica por um número e efetuarmos o cálculo,
nós obtemos aquilo que a gente chama de valor numérico da expressão. Mas atenção, no produto de 2 ou mais fatores, onde pelo menos um deles é uma letra, nós não precisamos colocar os símbolos de multiplicação, que são o pontinho e normalmente o x, certo? Assim, se eu tiver, por exemplo, 5 vezes x, eu não preciso colocar aquele pontinho de multiplicação ou o xzinho representando essa multiplicação. Eu coloco apenas 5x. Agora, nós vamos fazer um exemplo, que é o seguinte, nós vamos calcular o valor numérico de uma expressão. Olha aqui, ó. Vamos calcular o valor numérico da expressão 2x² mais 4y para x igual a 3 e y igual a 2. Então, eu tenho uma expressão algébrica e eu quero descobrir esse valor numérico. Para isso, o autor, está dizendo para você que o x tem valor 3 e y tem valor 2. Então, basta você ir na expressão algébrica e substituir as incógnitas pelos valores que ele te deu. Assim, essa expressão vai ficar, ó, 2 vezes x², né, mais 4y é igual. 2 vezes o x, não é 3? Então, 2 vezes 3² mais 4 vezes 2, porque o y vale 2. Vamos resolver essa potenciação de 3²? Então, fica 2 vezes 3², 9, mais 4 vezes 2. Agora, nós vamos resolver as multiplicações. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 2, 8. Então, 18 mais 8, 26. Mas para nós encontrarmos o valor numérico de uma expressão algébrica, muitas vezes nós precisamos transpor, né, da linguagem comum para a linguagem algébrica. Ou seja, essas expressões muitas vezes elas vão estar dentro de um contexto, dentro de um texto, de um probleminha, e nele você precisa retirar essas informações que vão ser transformadas num linguajar algébrico, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui, ó, alguns exemplos para nós descobrirmos quais as expressões algébricas que representam essas frases a seguir. Olha escrito, ó, o dobro da soma de um número e 7. Como que isso fica escrito de uma maneira matemática? Nós precisamos entender, eu grifaria as palavras mais importantes que representam cálculo, alguma coisa pertinente à matemática. Então, por exemplo, dobro. O que é dobrar? Multiplicar por 2. Soma, adição, não é? Um número, eu não sei que número é esse, então é aí que é a sua incógnita. X, Y, Z, W. Dê a letra, coloque a letra que você achar mais interessante, não é só X, tá? E 7. Então, como que fica expresso? Dobro 2 vezes quem? A soma de um número com 7. Então, 2 vezes A mais 7. Matematicamente falando, né, de uma maneira algébrica, essa escrita formal se converteria nessa expressãozinha, certo? Mais uma. A metade do quádruplo de um número. Metade é dividir por 2. Quadruplicar, quádruplo, multiplicar por 4. Multiplicar por 4 quem? Um número. Então, ficaria 4 vezes um número, que eu chamei de x, dividido por 2. Mais um. O dobro de um número adicionado à terça parte de outro. Mais uma vez, dobrar é multiplicar por 2. Dobrar quem? Um número. Então, é 2 vezes esse número que eu vou chamar de x, y ou z, ou a letra que você determinar. Adicionar, somar, terça parte, dividir por 3. Mas eu vou dividir por 3 quem? Outro número. Então, isso fica expresso assim, ó. 2 vezes, ou 2 vezes C, mais Y, dividido por 3. Mais um. O quadrado de um número mais 3. Quadrado na potenciação é o expoente 2. Quadrado de quem? De um número. Então, é essa que é a minha incógnita, né? Adicionado, ou mais, né? 3. E aí fica assim, ó. T, por exemplo, ao quadrado mais 3. Mais uma. O triplo de um número menos outro número elevado à terceira potência.
aconselho parte por parte, fazendo pedacinho por pedacinho, que fica mais fácil. Então, primeiro, triplicar um número, multiplicar por 3. Então, é 3 vezes. 3 vezes quem? Esse número que eu não sei. Então, ele que é a sua incógnita. Menos subtração. Outro número. Então, se eu disse que esse primeiro número vai ser x, um outro número vai ser y, z ou w. Letras diferentes. Elevado a 3, ou terceira potência. E aí aqui eu disse que é d e p, né? Então, olha lá, ó, 3d menos p elevado ao cubo. Uma vez que nós determinamos essa expressão algébrica, né, dessas situações, basta nós substituirmos o valor numérico a ela. Então, vamos determinar o valor numérico de algumas expressões? Eu vou fazer no quadro com vocês. Aqui no quadro, eu trouxe 4 exemplos de expressões algébricas e agora nós vamos descobrir o valor numérico dessas expressões. Então, a primeira expressão, tá aqui, ó, 3 vezes p mais 5 para p igual a 4. Então, nessa expressão, aonde tem a letrinha p, eu vou substituir por 4. E aí fica assim, ó, 3 vezes p, o p não é 4? Então, 4. Vou fazer de cor diferente. Mais 5. Virou uma expressão numérica, não é? Qual operação que nós vamos fazer primeiro? A multiplicação ou a soma? Multiplicação, professora. Seria, se não houvesse o parêntese. Portanto, nós vamos somar primeiro para depois multiplicar. Então, fica assim, ó, 3 vezes 4 mais 5, 9. 3 vezes 9, 27. Portanto, o valor numérico dessa expressão algébrica, quando P for 4, é 27. Se nós mudarmos o valor de P, dependendo do valor que ele assumir, esse cálculo muda, certo? Mais uma. 2x mais x ao quadrado para x igual a 3. Nesse caso, eu quero que essa expressão algébrica, onde tiver x, eu vou substituir por 3. Então, aqui, ó, eu tenho um x aqui e um x aqui. Todos esses dois serão substituídos por 3. Olha aqui, ó. 2x, lembra que eu falei agora há pouco que não precisa colocar o sinal de multiplicação aqui, certo? Por isso que está 2x. Então, 2 vezes 3, o x vale 3, mais x ao quadrado, o x não é 3? Então, 3 elevado ao quadrado. Expressãozinha numérica. Vou resolver essa potenciação primeiro, certo? Então, 2 vezes 3 mais. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Muito bem. Agora, vou multiplicar, exatamente. 2 vezes 3, 6. 6 mais 9 é igual a 15. Portanto, para essa expressão algébrica, quando o x assumir o valor de 3, ela vai dar esse resultado, que é 15, tá certo? Imagino que vocês devem estar se perguntando assim, a professora falou para mim que aqui eu não preciso colocar a multiplicação, né? 2x não preciso colocar o símbolo de multiplicação. Mas aqui você colocou, professora. O que acontece? Quando nós transformamos, né, vamos dizer assim, essa expressão algébrica, quando nós colocamos o valor numérico a ela, aí sim nós precisamos colocar o símbolo de multiplicação, tá certo? Mais um exemplo. 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x para x igual a menos 2. Então, nessa expressão algébrica, aonde tem x, olha aqui, ó, eu vou substituir por menos 2. Muita atenção para o sinal negativo, hein? Vamos substituir? 3x ao cubo. Então, isso aqui fica 3. Agora, eu tenho que colocar o símbolo de multiplicação, ó. X, x não é menos 2? Então, menos 2. Tenho que colocar entre parênteses, elevado ao cubo, continuando. Mais x ao quadrado, x não é menos 2? Então, vamos colocar o menos 2 aqui, ó, de vermelho. Menos 2, entre parênteses, ao quadrado,
menos 2 vezes o x não é menos 2? Menos 2. Mais uma vez, entre parênteses. Vamos resolver essa expressão numérica? Primeiro, as potenciações, certo? Lembra que como tem número negativo, nós temos que fazer o jogo de sinal mais uma vez. Então, 3 vezes. Menos 2 ao cubo, jogo de sinal 3 vezes. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, isso mesmo. Mais, menos 2 ao quadrado, menos com menos, mais. Isso aqui, ó, você já pode fazer o jogo de sinal direto, certo? Vou deixar desse jeito. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Isso aqui eu também já posso resolver. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou fazer essa multiplicação e esse joguinho de sinal que eu poderia ter feito já. Aqui eu tenho positivo e negativo, né? Então, mais vezes menos, menos 3 vezes 8, 24. Mais com mais 4. Mais 4. Vamos resolver? Nossa, ficou feia a letra, hein? Deixa eu arrumar esse 4 aqui. Devo 24. Pago 4, fico devendo 20. Pago mais 4, fico devendo 16. Então, pessoal, ó, menos 24, mais 4 dá menos 16. Deixa eu colocar os sinais de igual aqui, ó, de igualdade, que eu não coloquei, certo? Vamos fazer mais um? Olha essa expressão, 2A menos C dividido por 6, menos D, para A igual a 6, C igual a 5 e D igual a 1. Vamos descobrir qual que é o valor numérico dessa expressão? Para isso, eu vou substituir a letrinha A por 6, a letrinha C por 5 e a letrinha D por 1. Vamos substituir comigo? 2A. O A não vale 6, então é 2 vezes 6. Menos C. O C vale 5. Então, 5 dividido por 6. Menos D. O D vale 1. Vamos fazer essa multiplicação aqui primeiro? 2 vezes 6, 12. Menos 5 sextos, menos 1. Vou fazer essa operação aqui antes de fazer o MMC, tá? 12 menos 1, 11. Então, isso aqui vai ser 11 menos 5 sextos. Operação com fração. Os denominadores são diferentes, certo? 1 e 6. Então, tem que tirar o MMC. O MMC de 1 e 6 é 6. Muito bem. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Vou continuar aqui do lado. Se o MMC é 6, vamos colocar ele no denominador e fazer, ó. 6 dividido por 1, 6. Vezes 11, 66. Menos 6 dividido por 6, 1. Vezes 5, 5. Vamos somar os numeradores? 66 menos 5, 61. Isso aqui dá 61 sextos. Tá certo? Agora, eu vou fazer com vocês mais uma atividade no quadro. Primeiro, vamos ler. Em uma loja, o preço de uma máquina de lavar roupas é dado pela expressão 250 mais 12P, sendo P o valor correspondente a cada prestação. Calcule o valor do preço da máquina de lavar roupas se cada prestação for R$ 86,50. Então, traduzindo para o linguajar matemático, né, qual expressãozinha que me possibilita descobrir o valor da máquina? Seria essa aqui, ó, 250 mais 12P. Na verdade, ele já trouxe para nós, certo? Ele disse o seguinte, que o valor de cada prestação que essa pessoa, que essa situação hipotética, né, vai pagar, que essa pessoa irá pagar, é R$ 86,50. Então, eu quero saber o valor total desse preço dessa máquina para a prestação de R$ 86,50. Expressão algébrica, onde esse P vai assumir o valor de R$ 86,50. Então, é só substituir. Fica assim, ó,
250 mais 12 vezes R$ 86,50. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Vou escrever igual aqui. 250 mais 12 vezes 86,50 dá 1.038. 250 mais 1.038 dá 1.288. Portanto, o valor dessa máquina de lavar é 1.288, certo? Vamos fazer mais uma atividade? Olha essa. As figuras abaixo representam a planta de 3 terrenos com suas medidas. Determine a expressão algébrica que representa o perímetro de cada figura. Então, o primeiro terreno é no formato de retângulo, né, retangular. Segundo terreno é um triângulo. E terceiro terreno é no formato de um quadrado. Esse triângulo, para lembrar, as 3 medidas dos lados são congruentes, são iguais. Eu sei disso por causa desses tracinhos que eu coloquei no lado, tá certo? Vamos calcular o perímetro da primeira figura? Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados dessa figura. Se é um retângulo, lembra que os lados paralelos são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, se esse lado aqui, ó, ele mede T, esse lado de cima também mede T, certo? Se esse lado mede 6, esse lado também mede 6. Então, o perímetro é T mais 6 mais T mais 6. T mais T, 2T. 6 mais 6, 12. Portanto, a expressão que representa o perímetro dessa figura é 2T mais 12. E para esse triângulo? Lembra que as 3 medidas, os 3 lados têm a mesma medida, são congruentes, certo? Esse lado mede T mais 1, certo? E esse também mede T mais 1. E esse também mede T mais 1. Vamos somar as incógnitas, olha. T mais T mais T, 3T, certo? 1 mais 1 mais 1, 3. Portanto, a expressão que representa o perímetro dessa figura é 3T mais 3. E para essa figura, cujo formato é um quadrado, esse terreno, os 4 lados são congruentes, têm a mesma medida. Então, se aqui mede T, aqui também mede T, T e T. Portanto, o perímetro será T mais T mais T mais T, que dá 4T, certo? Vamos supor que eu queira substituir, né? Vamos falar igual está aqui, né? Para T igual a 5, qual dos terrenos terá maior perímetro? Então, eu tenho as expressões algébricas, basta substituir o T por 5 e calcular e descobrir quem terá o maior valor. Vamos substituir para os 3? Para o retângulo, 2T mais 12. Substituindo o T por 5, nós teremos 2 vezes 5 mais 12. Vamos multiplicar primeiro? 2 vezes 5, 10. 10 mais 12, 22. Então, esse terreno tem como perímetro 22 metros. Para esse segundo terreno, desculpa, que é um triângulo, 3T mais 3, vou substituir o T por 5. Então, portanto, fica 3 vezes 5 mais 3. 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18. Portanto, ele tem como perímetro 18 metros. Próxima figura, que é um quadrado, figura 3. 4T, substitui o T por 5. 4 vezes 5, 20. Portanto, o perímetro dessa figura é 20. Lembrando que nós tivemos esses resultados porque substituímos o T por 5 como o exercício pediu, tá certo? Portanto, qual desses tem o maior perímetro? A figura 1, que é o retângulo, certo? E a nossa aula encerra por aqui. Mas antes de ir embora, eu gostaria de relembrar o que nós vimos hoje. Hoje iniciamos a nossa aula falando de diálogos, isso mesmo, diálogos com diferentes conceitos, lembram? Os quais proporcionam o quê? Sentimento de entendimento mútuo.
Com isso, abordamos as expressões algébricas, vimos a diferença entre incógnita e variável, fizemos a tradução da linguagem formal escrita para o linguajar algébrico e assim calculamos o valor numérico de uma expressão algébrica, não foi? Na próxima aula, continuaremos falando a respeito das expressões algébricas. Façam as atividades do portal Escola em Casa e até a próxima aula!